Amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos os irmãos e irmãs, a todos que estão nos assistindo porventura, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nossa reunião, nosso culto a Deus que estamos ministrando esta noite, desta primeira vez de forma virtual, online, mas cremos que o Senhor ele é tão poderoso que Ele ultrapassa todas essas barreiras. E no Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo, nós estamos unidos na mesma fé, para a glória de Deus. Não é verdade? Não é tão fácil assistir aqui os bancos vazios, mas é o meio que o Senhor tem nos permitido de estarmos reunidos, nos confortando e consolando por meio dos louvores, das orações e da palavra de Deus. Eu convido a você, da sua casa, a abrir comigo o Salmo 108. Você pode me acompanhar nessa leitura? Nós vamos até o Salmo 108, para nós darmos início ao nosso culto, ao nosso período de louvor. Salmo 108, Salmo de Davi, que nos diz assim, da seguinte maneira: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Que conforto este salmo nos traz. Firme está o meu coração, ó Deus. Assim inicia Davi. E eu pergunto a você, você está firme? O seu coração está firme? Aquele que tem o coração firme no Senhor, ele consegue passar por todas as circunstâncias e ainda louvá-lo e exaltá-lo. Por isso que Davi dá a ordem: cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, despertai a harpa e o saltério, quero acordar a alva. Render-te-ei graças, ó Senhor, render-te-ei graças, ó Deus. No verso 4 ele diz assim: porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. A misericórdia de Deus e a fidelidade dele não está presa nesta casa de oração. A fidelidade e a misericórdia de Deus, ela não pode ficar presa em lugar algum, porque ela se eleva acima dos céus. Então nós vamos cantar graças ao Senhor em virtude dessa misericórdia e dessa fidelidade que tem nos alcançado. Vamos orar enquanto a equipe de louvor vai se arrumando aqui, para nós iniciarmos o nosso período de louvor. Você pode fechar os seus olhos comigo? Querido Deus, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós temos passado por este momento tão difícil e pedimos que o Senhor, Pai, deixe firme o nosso coração, sustente o nosso coração, Pai, de cada irmão e irmã que está nos assistindo, de cada pessoa, Pai, que tem nos acompanhado. Sustenta-nos, ó Deus, nesses períodos difíceis. Firme esteja o nosso coração, Pai, firma o nosso coração no Teu altar, Pai, na Tua presença. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai, pela Tua misericórdia e fidelidade. Receba, Pai, em nome de Jesus, o nosso louvor. O que nós vamos tocar aqui é o mesmo que os irmãos estarão entoando nas suas casas, porque nós somos um no Senhor, Pai, aleluias. O Teu sangue, Pai, o Teu Filho, Ele nos fez um só povo, um só corpo, um só Espírito e uma só fé. Em nome de Jesus nós apresentamos este trabalho nas Tuas mãos. Amém, meu Deus, aleluias. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aleluias. De onde você estiver assistindo agora essa transmissão, que todos nós possamos entoar esse louvor ao nosso Senhor agora, com a sua voz, com o seu coração. Derrame louvores ao Senhor agora nesse momento.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado para sempre, exaltado nos céus. Aleluia, Jesus, oh glórias. Amém. E no 89 do cantor cristão, irmãos, se você está com seu cantor perto de você aí, abra ele no hino 89. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, só aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás o seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ainda o Senhor com o hino 328, Sossegai.
O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Mereço sentir, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, Jesus, aleluias. Glorioso é o Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai. Te exaltamos, ó Deus, por tudo que o Senhor é. Ó Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos te louvar aqui, ó Deus, entregar o nosso coração diante do Senhor, ó Pai. Aonde, ó Deus, nós estivermos, Senhor, ó Deus, nós queremos entoar, ó Deus, esse louvor ao Senhor. Em agradecimento, ó Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Porque um dia, ó Deus, o Senhor, ó Deus, traçou um plano de salvação para nós, entregou o teu Filho, ó Pai, em favor de nós, Senhor. Nós te louvamos, nós te amamos, aleluia, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faça o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faça o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Pai. Amém. Amém, nossos irmãos e irmãs, todos que estão nos acompanhando, que Deus continue abençoando, tantos que estão reunidos em casa, quanto nós que estamos aqui no templo, na igreja, essas quatro paredes. Este é um momento histórico na nossa caminhada, bem marcante, com 32 anos, a nossa primeira transmissão, em virtude desse isolamento que nós estamos vivendo. Nós fizemos o máximo possível para preencher esse espaço de domingo à noite, a qual já é tão tradicional na nossa vida, cultuarmos ao Senhor, não é verdade? Nós louvamos a Deus, e antes de nós meditarmos na palavra, eu quero orar mais uma vez. Nós temos aqui o nosso tão tradicional caderno de oração, não é verdade? Onde nós anotamos os nossos pedidos, as nossas súplicas, e temos sido atendidos, tantos testemunhos nós temos recebido, e vamos continuar em oração.
Hoje eu coloco aqui também, para nós lembrarmos, em oração, a Ana Luísa, que é a filha do pastor Marcos, é aniversariante do dia, então que Deus abençoe a Ana Luísa, que complete muito mais anos de vida e todos eles também na presença do Senhor, não é verdade? Deus abençoe. Nós temos aqui oração pela Ana Clara, que é a filha da Kelly, da Angélica, teve que ir ao hospital essa noite, mas o Senhor já operou e ela está em casa novamente, que Deus abençoe a Ana Clara, vamos estar orando. Eu quero colocar em oração também a casa da Bárbara e do Carlos, os nossos irmãos em Cristo, o Luiz Otávio pegou uma infecção de ouvido e Helena pegou uma gripe, mas que para a glória do nome do Senhor, a restauração da saúde vai ser ali operada, em nome de Jesus nós cremos. Eu quero também colocar todas as famílias dessa nossa congregação, da Igreja Batista Nacional Nazaré, nas mãos do Senhor, para que Ele dê direção a cada família, todos os casais sejam abençoados, que os nossos laços sejam renovados a cada dia, e que nesse momento tão difícil de crise, de isolamento que nós temos passado, que todos nós possamos sair edificados, Então todas as famílias também, eu coloco aqui nessa oração. Daí da sua casa você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos estar orando aqui na igreja, e eu quero que você ore aí comigo. Podemos juntos? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que momento tão complicado que nós temos passado, nós estamos sendo assolados, Pai, pela falta do culto, pela falta da reunião, mas eu creio também, Pai, que é o Senhor que está trabalhando conosco. Mas nós clamamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia e que tão logo, Pai, seja possível nós estarmos reunidos novamente, aqui na igreja, como o Teu povo, unido, nos cultos semanais, na escola bíblica dominical, no culto do domingo à noite, que todos nós, Pai, possamos estar novamente. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de nos sentarmos mais uma vez juntos, Pai, para cear, para partilhar o pão e o cálice do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e vá operando isso na nossa nação, operando isso na nossa cidade, no nosso bairro, e nos dê esse privilégio, Pai, de estarmos juntos novamente, que cada pedido de oração, Pai, que tem sido levantado aqui neste caderno, que cada pedido de oração, Pai, que está sendo levantado agora, Pai, nas nossas casas, nas famílias reunidas, aqui na igreja, sejam atendidos, ó Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai, entra com provisão na vida de cada família, atende-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, atuando na saúde, Pai, de cada um, livrando-nos, ó Deus, desta peste, dessa pandemia que tem nos atacado, que a nossa casa, a nossa tenda, Pai, seja protegida pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda os nossos anciãos, Pai, os nossos idosos da igreja, abençoa também, Pai, as nossas crianças, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que têm dificuldade com problemas respiratórios, que eles estejam, todos esses que estão no grupo de risco, Pai, eles estejam protegidos pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos e irmãs que continuam trabalhando, qualquer que seja a área, Deus, que o Senhor seja com cada um, ao sair e ao retornar para casa, durante o expediente de trabalho. Tenha misericórdia, Deus, nos proteja em nome de Jesus, e abençoa e edifica nosso lar, Pai, a nossa família, que todos nós estejamos firmes, Pai, com o Senhor, e os nossos familiares que ainda não te conheceram, Pai, que esta seja uma grande oportunidade, Deus, do Senhor atuar no coração deles, quebrantando cada coração e trazendo, Pai, salvação na vida deles. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, do Teu Filho amado, amém, e graças a Deus, aleluias, glória a Jesus. Eu convido a igreja, todos que estão nos assistindo, a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8. Então vamos juntos, Novo Testamento, depois dos evangelhos aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem o livro de Atos dos Apóstolos, e aí nós vamos encontrar o livro de Romanos, carta de Paulo aos irmãos que estavam em Roma, na Itália naquela época. Eu quero caminhar com a igreja em Romanos 8, 31. Vamos então encontrar este texto, Romanos capítulo 8, verso 31, qual Paulo escreve àqueles irmãos e irmãs que estavam se reunindo ali como igreja em Roma, na Itália, e que ele é muito vivo para nós hoje, principalmente nesses nossos dias. Romanos 8, 31 nos diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez? Ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, aplica a Tua palavra na nossa vida. Aplica a Tua palavra, Pai, na Tua igreja, que está reunida nos lares nessa noite, mas que cada lar, Pai, que cada casa seja abençoada com a palavra do Senhor, que cada irmão ou irmã, que cada pessoa que está nos assistindo neste momento, que esta palavra, Pai, alcance o coração, que dê frutos, Pai, a 30, 60 e a 100, como a boa palavra do Senhor que será semeada. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, eu coloco a casa dos meus irmãos e irmãs nas Tuas mãos, que toda obra, Pai, que toda tentativa do inimigo de trazer perturbação, Pai, falta de atenção, caia por terra em nome de Jesus, e que este momento, Pai, as nossas vidas estejam Te adorando em espírito e em verdade, conectadas, Pai, ligadas, antes que pela internet, mas muito mais, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo ao trono da Tua graça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Então, igreja, este texto, ele é fantástico. Eu só posso começar dizendo isso. Eu vou abri-lo aqui de novo na minha Bíblia, que eu perdi durante a oração. Mas ele é um texto fantástico. Ele talvez seja um dos textos mais belos que existem de Gênesis e Apocalipse. Ao menos na minha opinião, assim, ele é um dos mais bonitos, um dos mais belos. E ele é um dos mais impactantes. Certamente muitas pessoas leram essa palavra e se sentiram confortadas em algum momento da vida, foram transformadas, né? Eu creio que Deus usou até este texto para operar conversões e salvação. E ele também é um dos textos mais citados por todos nós, creio eu, né? Principalmente a expressão que eu quero trabalhar com a igreja hoje, que é a mais que vencedor. Essa é uma expressão que eu creio que todos nós já falamos, ou já conversamos com alguém, ou já liberamos essa palavra na vida de uma pessoa, não é verdade? Mais do que vencedores. Só que nós precisamos meditar nela hoje com outro olhar, com outras lentes. E talvez com a melhor lente para que ela seja examinada. Porque muitas das vezes nós aplicamos esse texto de maneira errada. Ou nós aplicamos ele em um contexto errado, mais do que vencedores. Geralmente nós usamos esse texto em tempo de bonança, não é verdade? Eu passei pelas águas em 2014 e desde então eu não vejo um momento tão caótico como esse que nós temos vivido. Então, desde a minha conversão, eu não tive uma experiência cristã de viver um momento tão conturbado igual esse que nós temos vivido. Então, nesse nosso tempo de bonança, de prosperidade, nós sempre falamos, não é verdade? Nós somos mais do que vencedores, você é mais que vencedor, né? E a gente usa, talvez já usamos assim, né? Eu vou ser abençoado com um carro, eu vou ser abençoado com um apartamento, eu vou ser abençoado com uma faculdade, uma promoção de emprego, com um casamento, com o nascimento de um filho, quer que seja. Talvez neste contexto nós usamos, aí você é mais que vencedor, você vai dar certo porque você é um mais que vencedor. Mas quando nós começamos a olhar este texto de uma maneira mais cuidadosa, nós vamos ver que talvez tenhamos empregado ele de maneira errada, em um momento errado. Esse texto ele não é para ser empregado em um tempo de bonança, mas quando nós lemos o que Paulo nos escreveu, ele está sendo aplicado em situações de luta e de dificuldade. Se acompanha comigo na sua Bíblia, pode deixar ela ainda em aberto, no verso 35. Paulo, em Romanos 8:35, ele nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Então vocês estão vendo que Paulo ele aplica ser mais que vencedor em meio a dificuldades e lutas. Não em tempos de prosperidade, de bonança, quando as coisas estão indo muito bem, mas pelo contrário, quando as coisas estão indo mal, quando o calo do crente está sendo apertado,
né? Aí sim que essa expressão ela entra em cena. Diga-se de passagem, pelo que eu me recordo, de Gênesis a Apocalipse, o único momento em que essa expressão mais que vencedores aparece na Bíblia é agora, aqui em Romanos 8:37. Não há um outro texto, se eu não me engano, não há um outro texto que apareça essa expressão. Agora ela aparece em Romanos 8:37 e em meio a palavras aqui que vão nos trazer situações de dificuldade. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Então, esse texto ele é para ser empregado em um contexto de lutas, de tempos sombrios, de vale da sombra da morte. O crente aqui ele está sendo atribulado neste momento do texto. Essa é a mensagem que Paulo ele envia aos irmãos e irmãs de Roma, e o próprio Paulo ele já tinha vivido isso tudo. Porque quando você vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, ou até a narrativa de Paulo em 2 Coríntios, ele vai começar a falar sobre as dificuldades que ele teve. Ele foi apedrejado, ele foi fustigado com vara, ele passou fome, ele teve naufrágios. Então, assim, ele é um homem que foi provado nisso e se tornou um mais que vencedor. Então, a gente começa a aprender que ser mais que vencedor significa o quê? Ser mais que vencedor significa passar pelas dificuldades sem se afastar de Cristo Jesus. Porque na bonança é fácil, mas agora na dificuldade que eu me torno mais que vencedor. E é na dificuldade que você, meu irmão e irmã, vai se tornar um mais que vencedor, ou uma vencedora, mais que uma vencedora. Eu lembro do Império Romano na história da igreja, onde homens e mulheres foram lançados perante ali o Coliseu para serem devorados pelos leões. Isso está marcado na história. Os cristãos foram perseguidos por Nero, Dominiciano, né, dentre tantos outros imperadores. Na época da Reforma Protestante, que nós celebramos, né, sempre em outubro, o povo de Deus foi perseguido também. Aqueles que eram contra o catolicismo romano, eles foram perseguidos, mas eles foram mais que vencedores, porque ainda que morreram, eles permaneceram fiéis com Jesus. E talvez, no momento mais próximo que o nosso, os países do Oriente Médio, onde a cultura islâmica, ela predomina, né, a religião, os irmãos e irmãs são assolados lá. E muitos foram assolados hoje, e estão sendo talvez assolados agora. E eles serão mais que vencedores em passar por toda essa dificuldade e não se afastar do amor de Cristo Jesus. Por isso que eu trago para nós agora, contextualizando o nosso texto, que nós estamos passando por um período de provação. É um momento de provação da nossa fé cristã. Se nós formos avaliar, eu trago aí desde 2014, mas talvez você pode trazer desde os anos 2000 e etc., talvez seja um dos momentos mais marcantes de dificuldade que nós temos vivido, e não só nós aqui no Brasil, mas todo o mundo. Todos nós estamos nessa mesma luta e dificuldade. E como nós vamos passar, né? Qual vai ser o nosso final nessa caminhada? É um momento de provação da nossa fé. Se você observar bem, durante os cultos, tanto na semana, quanto na sua casa, os louvores que você canta, nós cantamos, por exemplo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você já cantou esse hino? Você proferiu, você cantou essa letra com os seus lábios. Em algum outro momento, nós lemos que o justo viverá pela fé, não é verdade? Ou outra vez, nós ouvimos tantas pregações, tantos ensinos, tantos estudos, estamos cheios da palavra, e agora é a hora de nós aplicarmos a palavra. Eu lembro Rafael compartilhando aqui no culto do Encontro da Sociedade Senhoras, sobre o texto de Abacuque, todos se lembram, não é verdade? E ele falou que ainda que a figueira não floresça, que ainda não haja o fruto da videira, e todas aquelas dificuldades, eu me alegrarei em ti. E ele nos ensinou que o contexto não tinha sido mudado, mas Abacuque é quem foi mudado naquela história toda, porque a calamidade continuou. E nós falamos assim, amém, glória a Deus, nós cremos, eu quero viver isso. Então está chegando a hora de fato de nós vivermos, pela provação da fé que nós estamos tendo. O crente, ele é provado na sua fé. Quando você abre Gênesis 22:1, você vai ler que Abraão, Deus, o texto diz assim, e Deus pôs Abraão à prova. Olha, isso é muito profundo. E Deus pôs Abraão à prova. E talvez seja este momento que Deus está colocando a igreja à prova. Deus está colocando cada um de nós à prova neste momento, à prova da fé. É o que nós estamos começando a passar. Talvez em níveis tão pequenos ainda, mas já estamos sentindo algumas dificuldades.
Agora é interessante observar que Abraão, quando ele foi posto à prova, o que ele fez? Ele entregou o seu melhor. Ele entregou o seu filho Isaque, o seu único filho. Como nós estamos passando por essa prova? Nós estamos entregando o nosso melhor? O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa família, a nossa casa. Nós estamos entregando o melhor da nossa oração, da nossa leitura bíblica, da nosso devocional, da nossa comunhão com Deus. Você está entregando o seu melhor? Abraão foi posto à prova, entregou o melhor dele, o filho que ele tinha. E nós, o que nós temos entregado nesses momentos difíceis? Tempo nós temos. E agora é o tempo da provação, onde nós vamos mostrar que nós oramos, que nós meditamos, que nós temos sede da palavra. Este momento que nós estamos aqui é uma provação. Seria muito mais fácil não ter que mexer com este aparato todo. Mas se vocês observarem aqui depois, é uma grande engenharia que foi feita. Não é verdade? Então todos nós estamos sendo colocados à prova. Que nesse momento de provação você entregue o seu melhor para Deus. Mas aí você me pergunta assim, irmão Felipe, como ser então, como proceder neste momento de dificuldade? Como eu vou ser aprovado? Como eu vou conseguir então suportar por todo este tempo? As notícias são ruins, o noticiário, as mensagens que chegam, os vídeos, os áudios são desesperadores. As páginas da internet só atualizam os sites com o número de mortes, de pessoas infectadas aumentando. As notícias da economia vão ruim, eu estou isolado, talvez o meu emprego vai ser afetado. Como nós vamos suportar isso tudo? Tem um texto que é incrível, que é outro onde nós vamos ser provados também. Que Jesus certa vez está com os seus discípulos ali, e as crianças vão se chegando, e Jesus diz assim da seguinte maneira, está em Mateus 18:3, diz assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Ou seja, nós mesmos cantamos já, né? Quero ser como criança, te adorar pelo que és, não é verdade? Então, nós só vamos conseguir passar este momento se nós formos como criança. E o que Jesus está tentando trazer para nós agora neste momento de crise? Eu tenho certeza que o Enzo, o Vinícius, a Laura, a Lavínia, a Cecília, a Celina, o Isaac, o João Pedro, o João Emanuel, o Luiz Otávio, o Everton, todas as nossas crianças, todos eles não estão preocupados com essa pandemia. Eles têm certeza e a maior convicção do mundo do que eles vão dormir e acordar no outro dia, e vai ter o café da manhã, e eles vão poder almoçar no horário certo. Sabe por que disso tudo? Porque eles confiam nos pais que eles têm. Então eles estão totalmente seguros. Para eles deve estar sendo muito legal ficar em casa com a família inteira reunida. E eles têm a maior convicção que a hora que eles estiverem fome, eles vão abrir a geladeira e vai ter um lanche. A hora que for para tomar o banho quente, nada vai faltar, porque eles confiam nos pais. E isso que Jesus quer ver em nós, que nós tenhamos esse mesmo sentimento das crianças, o de confiança no nosso Pai, que nada vai nos faltar, sem entrar em desespero e em pânico, tomando as nossas medidas de precaução, sim, mas sem nos afligirmos, sem perdermos noites de sono, sem ficarmos o dia inteiro assistindo as mesmas notícias que vão se renovando ali, somente os números, mas é a mesma. Então nós precisamos ser como crianças agora, e sabemos que o nosso Pai Celeste, Ele está no controle de tudo, e nada vai nos faltar. Deus quer ver em nós agora, igreja, a nossa fé provada, e Ele quer ver a nossa fé provada da seguinte maneira, que todos nós vamos dormir hoje domingo, e que amanhã nós vamos ter uma segunda-feira abençoada, que os que têm que sair para trabalhar vão sair, os que vão ficar em casa vão ficar, e todos vão se alimentar, e quem tiver que sair para trabalhar não vai pegar o vírus, não vai ser contaminado. Por quê? Porque o pai está cuidando dele, na mesma intensidade que as crianças estão aguardando que os pais cuidem delas. Este é o momento de provação da nossa fé. Quantas vezes nós não lemos esse texto de Jesus, por exemplo, com as crianças, e falamos, glória a Deus, aleluia, mas agora é a hora da prática. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes. E agora é o momento de praticar a palavra de Deus, é de viver. E isso, irmãos, é louvável para nós. Tendes por muita alegria o passardes por tribulações, porque agora é que a nossa fé está sendo colocada em prática. Agora que mais do que nunca nós vamos salgar e iluminar este mundo perdido, que está com medo, que está desesperado. Este é o momento da provação da nossa fé. Este é o momento de sermos cristãos genuínos, independente da denominação, da placa da igreja.
Este é o momento de vivermos o Evangelho de uma maneira assim, intensa e genuína, não é verdade? Caminhando para a nossa parte final, eu imaginando aqui talvez se Paulo fosse escrever essa carta hoje pela manhã, por exemplo, no domingo 29 de março de 2020, talvez ele iria escrever dessa maneira: quem nos separará do amor de Cristo? Será o vírus? Será a economia ou o desabastecimento? Será o desemprego ou o isolamento? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores e vencedoras por meio daquele que nos amou. Nada vai nos separar, irmãos. Se Paulo estivesse escrevendo essa carta hoje, certamente ele colocaria o Covid-19. Nem o Covid-19 vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. O que Jesus fez por nós na cruz é muito maior, é muito mais poderoso, é eterno, é desde a fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto por cada um de nós. Todos esses momentos o Cristo já sabia que nós iríamos passar, mas mesmo assim Ele morreu por nós e Ele já nos garantiu a vitória, em nome de Jesus. Por isso, em passar em tantas dificuldades, nós somos mais do que vencedores. Então, que sirva até para nós aprendermos a usar essa expressão agora, e talvez não de forma tão simples, né, que às vezes nós temos falado. Não, nós somos mais que vencedores em passar por dificuldades e não nos afastar do amor de Cristo Jesus. Eu encerro dizendo para você que não temas, mas crê somente. Essa não foi a mensagem do pastor Marcos ano passado? Não temas, nós não vamos temer, nós vamos crer somente. Nós vamos viver, o justo viverá para a fé, dia após dia, irmãos. A palavra de Deus, cada texto que nós formos ler, nós vamos ver que ele vai ser aplicável agora, porque são práticas. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia. Então, não se preocupe se vai durar 3 meses, 6 meses. Não se preocupe onde que isso vai ser disseminado. Confia no Senhor, não temas, mas crê somente. Não é verdade? E aí você me pergunta assim: irmão Felipe, mas como não temer? Como não temer? Como crer somente? Foi o texto que nós iniciamos a nossa leitura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa pergunta está aí para ser respondida. Está uma interrogação lá no texto. Quem vai ser contra nós, igreja? Se Deus, o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que governa desde a eternidade, que está no controle de tudo, se esse Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Qual vírus, qual dificuldade financeira? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o medo, nem a angústia, nem a espada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Deus é contigo. Você tem caminhado com Ele? Deus é contigo. Em nome de Jesus. Encerro com este texto que é maravilhoso, que diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a preservação da alma. Está lá em Hebreus 10:39. Então nós não vamos retroceder. Nós não vamos ficar pelo caminho. Todos nós estamos juntos, ausentes no corpo, mas unidos no Espírito. Tenha certeza, Deus é conosco. Até a consumação dos séculos, dia após dia Ele está conosco. Ele habita em nós por meio do Seu Espírito Santo. E nós, como igreja, estamos caminhando junto, pela fé, em unidade de Espírito, temos rompido e vamos romper em fé, não é verdade? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos da sua casa e nós vamos orar aqui do templo. Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé seja acrescentada à nossa noite, Deus. Acrescenta-nos a fé, Pai. Dá-nos firmeza, dá-nos um coração firme, Pai, para passar por todas essa dificuldade. A Tua palavra, Pai, ela já nos garantiu a vitória, que nós vamos ser mais do que vencedores por todas as lutas que porventura nós viermos a passar, Deus. Então nos dá essa convicção, Pai. Firma-nos, ó Deus, nesse rochedo que é o Senhor. Nos mostra, Pai, que o Senhor é a nossa cidadela, a nossa torre, os nossos muros, Pai. Aquele que nos protege é o Senhor. Castelo forte é o Senhor, nosso Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada família que está recebendo esta palavra. Que você acompanhe, Pai,
tem misericórdia, cada irmão, cada irmã, cada filho e filha do Senhor, que esteja espalhado por todo este mundo, que em cada lugar, Senhor, que em cada país, a tua igreja seja sustentada, Pai, pelo teu poder, que os homens e mulheres do Senhor, Pai, se levantem agora, Pai, em oração, em caráter cristão, ó Pai, em nome de Jesus, que a fé, Pai, ela prevaleça em meio a tantas dúvidas que têm sido lançadas, em tantas notícias de medo, Pai, que a fé, ela seja a nossa marca nesses dias, porque o justo viverá pela fé. Assim nós oramos, Pai, e entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai, porque estamos diante de uma situação que não sabemos aonde esse vírus está, aonde ele está acontecendo, talvez ele já esteja em nós não sabemos, Pai. Por isso que nós temos que confiar no Senhor. Só nos resta agora, aleluias e glória a Deus, confiar em Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E que o amor de Deus e o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor, o conforto e a consolação do Espírito Santo seja com você, com toda a família de Deus, com cada irmão e irmã que está espalhado por todo este mundo, hoje e para todo sempre, amém e graças a Deus. Deus abençoe.